Vamos bater um papo sincerão? Já pega o seu chá, um lanchinho aí gostoso e vamos bater um papo de amigo para amigo. Tem muita gente por aí falando que imigrar não vale mais a pena. Muita gente compartilhando várias dificuldades que os imigrantes passam, falando que hoje em dia não tá mais compensando morar fora do Brasil. Será que isso é verdade? Eu sempre vejo dois lados quando a gente fala de conteúdo de imigração aqui na internet. Tem um lado que romantiza muito, que fala que tudo é perfeito, que a vida é maravilhosa, sem defeitos, e o outro lado que fala que não compensa mais imigrar. É 8 ou 80. E é por isso que eu tô aqui na minha casa, num dia chuvoso, confortável, para que a gente consiga conversar direitinho sobre esse assunto. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Fernanda Fernandes, sou imigrante aqui no Canadá. Se você quer saber mais da minha jornada de imigração, é só clicar no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, mas já vai se inscrevendo aqui no canal para não perder nenhum conteúdo de vida de imigrante e também gringo reagindo a coisas do Brasil, junto ao meu marido gringo. Então me ajuda aqui a bater 7 mil inscritos, deixa o seu like, mas bora pro assunto. Tem um momento que todo imigrante vive, que é aquele momento que a gente se pergunta: será que eu fiz a escolha certa? Será que valeu a pena recomeçar do zero em outro país? O que foi que eu fiz com a minha vida? Porque sim, gente, quando a gente sai do Brasil e vai iniciar uma nova vida em outro país, é normal a gente ter esse tipo de pensamento, até porque a gente deixou a nossa vida inteira para trás no Brasil pra gente começar uma vida nova, recomeçar, né? Que é inclusive o desejo de muita gente quando eles pensam em imigrar, é recomeçar a vida. E quando as pessoas falam em recomeçar, a gente pensa em algo muito bonito, uma borboleta saindo do casulo, parece uma coisa muito linda, né? Uma página em branco, vida nova, mas na realidade, na ponta do lápis, recomeçar nem sempre é tão bonito assim. Recomeçar significa que tudo que você já construiu, seja sua rede de amigos, sua reputação na área que você trabalha, seus lugares favoritos para visitar na sua cidade, seus rituais, tudo isso precisa ser reconstruído do zero. Num lugar novo, onde ninguém te conhece, você não conhece os locais, e tudo isso, na real, é muito exaustivo, muito mesmo. Só quem já viveu, né, essa vida de imigrante sabe o quanto é difícil você reconquistar tudo que você já tinha conquistado no Brasil. Como é difícil recomeçar uma rede de apoio, uma rede de amigos, em um país que ninguém te conhece ainda. É um processo que leva muito tempo. Isso acaba desestimulando muita gente, principalmente quando você imigra para recomeçar a sua vida já adulto, você percebe como é difícil fazer amizade com adultos. Todo mundo já tá com a vida formada, já tem trabalho, já tem um grupo de amigos dele, já tem filhos até. E você se inserir aí nesse universo novo de amigos que estão nessa cidade que você escolheu imigrar é muito complicado. Às vezes leva anos para você conquistar aí uma amizade verdadeira, que vai além do coleguismo. E sinceramente, imigrar vai te transformar muito como pessoa. Não tem como não se transformar esse processo. Você aprende a ser independente de uma forma diferente, você aprende a se virar, a ser desenrolado num país novo, e é muito normal que as suas prioridades mudem, seus desejos, seus sonhos, tudo pode se transformar nessa jornada. E aí, quando você volta para visitar o Brasil, você percebe que tudo tá diferente. E o mais difícil é que agora você percebe que a sua distância entre os amigos, entre a sua família, não é apenas geográfica mais, e sim uma distância de perspectiva, porque você não é a mesma pessoa que você era quando você saiu do Brasil. E todos esses sentimentos mistos que a gente sente quando imigra têm um nome: o luto migratório. O luto migratório acontece quando a gente percebe que a nossa vida antiga ficou para trás e não vai mais voltar. É um luto pela nossa família, nossos amigos, pelos cheiros, sons, conforto familiar. E o mais difícil disso tudo é que muita gente que não é imigrante vê a gente reclamando sobre essas coisas e acha que a gente tá de frescura. Até porque, como é que você pode estar de luto, tá triste por algo que você escolheu? Mas o que as pessoas precisam entender, inclusive quem sente todo esse sentimento estranho quando a gente migra, é que o luto não pede permissão. Ele acontece, simplesmente. E a gente tem que viver ele. Não tem escolha. E na real, esse sentimento pode acontecer com qualquer pessoa. Por mais que seja o seu maior sonho imigrar, é muito normal você se sentir estranho, sentir que, ai, será que eu fiz a escolha certa? Será que tá valendo mesmo a pena? Quando esse sentimento bate, a gente começa a pensar: caramba, mas eu pensava que a minha vida estaria diferente. Eu pensava que
porque eu imigrei, eu já teria um carro, uma casa, uma família, um marido, uma esposa. Enfim, a gente tem todas essas expectativas na nossa cabeça antes da gente se mudar. E quando a gente se muda, né, deixa tudo pra trás e vai seguir a nossa nova vida, né, a vida que a gente quer, e todas essas dúvidas, esses sentimentos são, entre aspas, justificados quando a gente percebe que a nossa vida não tá indo exatamente como a gente planejou. Só que o que a gente esquece é que nenhuma vida, seja de imigrante ou não imigrante, vai ser exatamente como a gente planejou. É meio óbvio, né? Quando a gente para pra pensar nisso, mas a gente não percebe isso não, tá? No dia a dia a gente não para pra perceber isso. A gente acha que, porque a vida de fulano, cicrano, sei lá, beltrano, que tá imigrando, tá muito melhor que a minha, aí você pensa automaticamente, não, a minha vida como imigrante tá errada, eu não era pra ter feito isso, não era pra eu ter largado minha vida no Brasil e vindo pra cá, porque, enfim, a gente se compara com as outras pessoas. Mas, gente, de verdade, seja você no Brasil, na Europa, no Canadá, não interessa onde você esteja, a vida nunca vai ser como a gente planeja exatamente. Só se a gente for muito sortudo, né? Só se nasceu com a bunda virada pra lua. Mas geralmente, a vida sai do controle. E a vida é isso, gente. A gente tem que aceitar, tá? Não é porque você escolheu morar fora que agora então a minha vida tem que ir conforme os meus planos. Não, não vai ser assim. É importante que a gente aceite isso pra evitar justamente pirar e achar que, vou ter que voltar pro Brasil. A única solução é voltar atrás e ir pro Brasil. Não é bem assim. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito do caso. Mas o que importa de verdade é que você passe por essa fase de luto, sabe? Passe por ela, deixa ela vai passar. Em um momento ela vai passar. Se depois de muito tempo ela não passar, aí você repensa, será que vale a pena mesmo eu voltar pro Brasil ou não? Mas espera, não deixa a primeira dificuldade, as primeiras dúvidas fazerem com que você queira voltar, você queira desistir do seu sonho. Mas beleza, vamos pra prática. Eu vou te mostrar algumas coisas que você pode fazer para se sentir melhor com esse luto, né? Como você pode passar por ele e se sentir um pouquinho melhor até que essa turbulência toda se acalme. Porque sim, eu já passei por esse luto, assim como 99% dos imigrantes. É normal, você não tá sozinho nessa. Não vai achando que é pra desistir logo de cara, hein? Pelo amor de Deus. Mas beleza, a primeira dica prática é: se dê permissão de estar mal. Tá tudo bem se sentir mal. Tá tudo bem achar que você pode ter tomado a decisão errada. O que importa é que você não volte agora. Tá muito cedo ainda pra você tomar essa decisão de voltar pro Brasil só porque você, talvez devo ter me arrependido. Entenda que o luto, ele precisa ser vivido. Se dê permissão de estar mal e, além disso, converse com outros imigrantes que também devem estar passando pela mesma situação que você. Se você acha que, é porque fulaninho, cicraninho que imigrou tá com a vida muito melhor que a minha, não tá. Não tá com a vida melhor que você. Tá todo mundo na mesma. Na hora que você entende isso, você consegue ter uma conversa mais aberta com outros imigrantes, para que você não se sinta sozinho, porque não adianta muito você conversar com alguém que tá no Brasil, que nunca passou por essa experiência de morar fora, porque eles não vão te entender. Eles vão achar que você tá reclamando de barriga cheia. Você tá reclamando de uma escolha que você tomou, uma coisa que você mesmo fez com a sua vida. Eles não vão entender. Então conversa com outro imigrante e você vai ver que você não tá sozinho nessa. Outra dica: compare a sua jornada apenas com a sua jornada. Não adianta se comparar com outras pessoas. Como eu disse alguns minutos atrás, a jornada de imigração de outros imigrantes nunca vai ser igual à sua. Nunca. E tá tudo bem. Tem gente que já chega aqui com um emprego, já chega numa posição parecida com o que estava no Brasil. Tem gente que não. Tem gente que vai recomeçar tudo do zero. Às vezes até ter que trabalhar em um emprego que não tem nada a ver com a sua formação. Vai ter que fazer faxina, vai ter que trabalhar no McDonald's e tá tudo bem. São empregos dignos, tá? Não acho que só porque você tá em outra área agora, você tá nesses empregos considerados subempregos, não ache que isso não é digno. É digno sim, é trabalho. Você tá se esforçando para conseguir se reerguer, já que você tá recomeçando a sua vida, em um novo país. E sinceramente, o Instagram é o seu maior inimigo nessa parte aqui, tá? Porque quando a gente entra no Instagram, o que é que você vê? Pessoas, imigrantes, super felizes, super romantizando, e era isso que eu tava falando no início. Isso não é bom. Você romantizar 100% não é legal. Porque aí quando uma pessoa que tá passando dificuldade na jornada de imigrante vê esses vídeos, acha que
ela tá no errado, sabe? Ela tá, ai, minha vida não é tão perfeita assim. Então, deve ser porque não era pra eu ter imigrado, era pra eu ter desistido. Enfim, vocês estão entendendo, né? Se comparar com os outros, principalmente em rede social, é a pior coisa possível. E é por isso que eu amo o YouTube. Porque aqui no YouTube, a gente vê papos como esse aqui, papo sincero, sobre, beleza, tem coisa ruim, tem coisa boa. Vamos observar os dois lados e ver o que é que faz sentido? Se vale a pena ou não? Entende? E lembra de uma coisa, hein? Você não tá atrasado, você está no seu tempo. Isso aqui não é uma competição, nunca vai ser, tá? Outra dica que me ajudou muito é invista na conexão com os seus amigos e familiares que estão no Brasil. Ter um contato muito próximo com eles, por mais que seja remotamente, vai te fazer se sentir muito melhor e menos sozinho. Vai te fazer ver que essas pessoas ainda estão aí por você, essas pessoas ainda te amam e querem o seu bem. Você estar longe fisicamente não significa que você abandonou as pessoas. Isso é algo que muita gente se sente mal, né? Quando a gente migra, a gente se sente que, nossa, a pior coisa do mundo que eu pude fazer foi abandonar as minhas pessoas preferidas do Brasil. Mas não é bem assim, a gente não tá abandonando ninguém, a gente tá seguindo o nosso rumo, o nosso sonho. E hoje em dia, gente, tecnologia. Você pode ligar pro seu avô a qualquer momento com a câmera, sabe? Eu, por exemplo, ligo todos os dias, pros meus pais e pros meus avós, que são, assim, minha família mais próxima de mim. E eu recomendo que você faça o mesmo. Dá uma ligada, não precisa nem ser de vídeo. Pode ser assim, uma ligação tipo, ó, tá tudo bem por aí? Beleza, tá, beijo, tchau. Isso já ajuda a gente a se sentir menos mal com a escolha de ter saído de perto das pessoas que a gente ama. Outra dica, mantenha um pedaço do Brasil sempre com você. Na sua casa, tenha algumas decorações que são brasileiras, né, que te relembrem a cidade que você nasceu. Tenta ir em mercadinhos brasileiros, tem aí em todo mundo, gente. Todo mundo, toda cidade vai ter algum mercadinho brasileiro, tá? Eu moro numa cidade pequena no Canadá e tem. Então, assim, procura aí ou compra até na Amazon alguns produtos brasileiros, farinha de mandioca para fazer farofa, pão de queijo, enfim, dá até para fazer receitas do zero aí na sua casa que te façam lembrar do Brasil. O importante é você ter esse pedacinho do Brasil com você sempre, tá? Isso vai fazer com que você se sinta mais em casa, que você se sinta mais confortável e vai matar a sua saudade do Brasil. Até porque não é todo imigrante que consegue ir pro Brasil todo ano, né? E tá tudo bem também. Outra coisa, peça ajuda. Se você tem condição, eu acho muito importante que você pague para um terapeuta. Principalmente um terapeuta que seja especializado em imigrante. Tem vários. É muito importante você converse com alguém que entenda desse contexto de ser imigrante, tá? Mas se você puder, por favor, converse com um terapeuta. Tenha aí sessões para que você consiga lidar com todas essas coisas que a gente pensa o tempo inteiro na nossa cabeça. Porque, gente, a cabeça do imigrante não desliga um minuto. A gente vive em modo sobrevivência o tempo inteiro. É importante que você tenha aí um acompanhamento psicológico com alguém. Não vem me dizer que terapia é coisa de doido, tá? Porque não é isso, gente. Terapia é importante para todo mundo, para poder conversar. Todo mundo tem questões na cabeça, todo mundo tem pensamentos, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem um monte de coisa, sabe? Então é importante sim você conversar com alguém para entender essas suas questões e lidar melhor com elas. Sinceramente, a terapia com alguém especializado em imigração mudou minha vida. Abriu minha cabeça para muita coisa. E hoje em dia, nossa, eu tô tão melhor. Gente, eu era uma pessoa tão ansiosa, eu era uma pessoa tão cheia de problema. E hoje em dia, depois de mais de um ano de terapia, eu sou uma nova pessoa. Eu consigo viver muito melhor com a minha escolha de ter me mudado do Brasil, de ter abandonado, entre aspas, que a gente já falou que não é abandonar, as pessoas que a gente ama no Brasil. Então, se você puder, eu recomendo muito, tá? E a última dica prática que eu vou dar pra vocês é uma que muita gente subestima, tá? Exercício físico. Pois é, eu sei, muita gente vai falar, ah, mas eu não tenho tempo, minha vida de imigrante é muito corrida, ai, porque eu faço mil coisas, eu trabalho, eu cuido da casa, sei lá o que. Eu entendo, até porque eu também sou assim, gente, eu trabalho 24 horas por dia, basicamente. Mas exercício físico é muito necessário. Tem uma frase do Drauzio Varela que ele falou uma vez, que ficou comigo pra sempre, que é, se você tem uma vida que não lhe permite fazer exercício físico, você está vivendo errado. Exercício físico é muito importante pra gente manter a nossa sanidade mental em dia. Tô falando sério, viu? Exercício físico é muito necessário. E você não precisa ir pra academia, você não precisa perder tempo de trânsito pra você se exercitar. Gente, tenha equipamento de exercício em casa. Isso é, assim, muda vidas, tá? Isso vai mudar a sua vida. Por quê?
quando a gente fala de imigrar para um país frio, principalmente, me diga se com menos 20 e 30 centímetros de neve do lado de fora você não vai querer sair de casa? Você vai deixar de se exercitar? Com material de exercício em casa, não tem desculpa. Você consegue fazer um exercício rápido, 1 horinha ou até menos. Você consegue manter o seu físico em dia. Se o seu físico tá em dia, a sua cabeça vai funcionar muito melhor. Confia em mim do que eu tô falando, hein? Não subestime exercício físico, até porque você está sozinho em um país novo. Você precisa ter a sua saúde física em dia. Você vai envelhecer, você vai ficar mais velho, pode aparecer alguma doença, pode acontecer alguma coisa com você, e você ter músculo construído é essencial para você ter uma vida digna e boa fora do país, tá? Claro que eu tô falando especificamente para quem é imigrante, mas se você tá no Brasil, se exercite igual, viu? Todo mundo, sem desculpa, tem que se exercitar. Bom, se você chegou até aqui no final desse vídeo, é porque você se identificou com alguma dessas coisas que eu te falei. E agora eu vou te dar a minha opinião sincera e sem filtro da pergunta que eu fiz lá no início. Será que imigrar não tá mais valendo a pena? Será que essas pessoas estão certas de que todas as coisas horríveis de ser imigrante estão certas? Bom, eu acho que deu pra perceber em todo esse vídeo que eu não acho que elas estão certas. Eu acho que imigrar vale sim a pena. Muito. Vão ter dificuldades. Você vai enfrentar muitas coisas, muitas dúvidas, muitas situações de tipo, meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida? E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Não quer dizer que não vale a pena. Não quer dizer que você tem que voltar. Claro que cada caso é um caso. Se passar muito tempo, você estiver muito infeliz, não vai valer a pena você insistir. Aí sim, aí eu falo, volta pro Brasil. Tá tudo bem recomeçar de novo no Brasil. Tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Mas se você tá só passando por essas dúvidas assim, só que, pô, você ainda gosta de morar fora, você se sente culpado, mas você gosta dessa vida, tá tudo bem. Não é porque você se sente mal de estar deixando longe as pessoas do Brasil que não vale a pena emigrar. Não é porque você passa várias dificuldades, está recomeçando no mercado de trabalho novo, tentando fazer amigo do zero. Não é porque essas coisas são difíceis que não vale a pena emigrar. Não é porque as coisas estão mais caras, porque sim, isso é uma coisa que muita gente fala, né? Ai, não vale mais a pena emigrar porque tá tudo caro. Gente, tá caro em qualquer lugar do mundo, tá? No Brasil, as coisas estão caras. Tá tudo mais caro do que era antes. Então, a questão financeira não deve ser o seu único empecilho de, pô, já tô aqui fora, vou voltar pro Brasil porque tá tudo caro. No Brasil também tá caro. Dependendo do salário que você ganha no Brasil, não dá pra viver bem. Mesma coisa aqui fora. Então, assim, cada caso é um caso, cada país é um país, mas no geral, eu falo que, olha, vale muito a pena emigrar sim, tá? Por mais que tenha muita dificuldade. Mas, enfim, essa é a minha opinião com base nas minhas experiências pessoais, na minha vida de agora e em todas as dificuldades que eu passei. Para eu chegar até aqui foram 9 anos tentando conquistar um visto de residente permanente. Não foi uma jornada fácil, mas se eu tivesse desistido e eu tivesse voltado pro Brasil, eu não teria a vida que eu tenho agora, uma vida tão feliz. Eu sou muito feliz. Eu tenho uma casinha numa cidade pequenininha, tenho um marido que eu amo muito, que é um canadense, que mora no meu coração, que está aqui, ó, uma playlist também que eu vou deixar pra vocês, dele reagindo a coisas do Brasil. Enfim, se eu não tivesse persistido durante todo esse tempo de diversos empecilhos, de diversas pedras no meio do meu caminho, eu não teria a vida que eu tenho hoje. Eu não estaria feliz. Então, por isso que eu falo que pode ser que leve tempo pra você estar totalmente feliz com a sua vida. 9 anos aqui. Então, pode ser que leve tempo, pode ser que seja difícil, mas não deixa essas dificuldades te atrapalharem, tá? Te atrapalharem de seguir o sonho que você realmente quer. A vida não vai ser fácil, você estando no Brasil ou fora dele. Então, vamos viver, né? Então vamos enfrentar de frente, de cabeça erguida. Mas eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que eu tô certa? Você acha que eu tô errada? Tá tudo bem discordar de mim, tá? Me conta nos comentários. Quero muito saber sua opinião. Bora conversar sobre esse assunto e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!